Seguindo o Livro dos Espíritos, hoje é a questão 102, e a gente continua naquela classificação dos espíritos, né? Que ele está falando dos espíritos inferiores e de várias subclassificações, né? Deixando bem claro que não existe uma coisa fechada, hermética, em relação a cada classe de espírito. É uma visão mais ampla e geral para que a gente possa entender que existe uma gradação dentro do processo de conscientização e redescoberta da nossa essência durante a jornada que a gente imprime nas nossas existências. E a gente tinha falado na semana passada, o 101 era sobre os espíritos gerais, falando em geral dos imperfeitos, e aqui a gente vai falar especificamente de já uma subclasse dos espíritos impuros, que aparentemente imperfeito e impuro, para a maioria das pessoas, vai ser a mesma coisa. Mas ele deve colocar aqui alguma pequena gradação que os diferencie. São inclinados ao mal, de que fazem um objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus-gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importante a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Você está falando de espíritos, mas acho que cada um aqui já deve ter encontrado pessoas exatamente assim, encarnadas, bem vivinhas da Silva, nas suas oportunidades de transitar por ambientes diversos de trabalho social e, infelizmente, até familiares. São aquelas pessoas que normalmente nos causam mal-estar, que nos incomodam só de estar perto, que tudo que fala parece que nos irrita, que a gente não consegue concordar com nenhuma das suas ideias. São geralmente espíritos, né, envolvidos nesse círculo de vibracional de pensamento. E isso a gente pode entender quando olha ao redor e vê
determinadas atitudes que são tomadas, decisões que são propostas, que não tem nada a ver com a preocupação com quem está ao seu lado, com quem está precisando de auxílio, com quem está realmente sofrendo, e que visam sempre um prazer, às vezes sórdido, às vezes incompreensível, para aqueles que tentam gerar esse desconforto. Mas tudo isso a gente não pode esquecer. É para a gente entender que tudo no mundo, no universo, tem uma gradação, que é escala, né? Escada, né? Degrau por degrau. Diga, Diva. Não, é que vamos dizer, esse subtipo aí, né, me lembra uma coisa assim, são os psicopatas, os sociopatas, e eu acho interessante é que a gente já está conseguindo ver essas figuras que são assim muito, né, impactantes nessa coisa do mal, né, vamos dizer, do mal, realmente, que você já está conseguindo, entre aspas, né, catalogar como algo fora desse padrão razoável, vamos dizer assim, né? Aquilo, pelo que eu entendi, são aqueles assim, top de linha lá, né? Eu conto para baixo. Mas assim, eles são, né? E a gente já coloca ali assim, não, esse aí é um psicopata, esse aí é um sociopata, e que já tem, vamos lá, uma catalogação aí, sei lá, na medicina, não sei bem, né? Que você já vê que também não é uma grande maioria, né? Que já são pessoas, não é que não deixem de estar próximos da gente, a gente não veja algumas figuras mais ou menos, né, nessa linha, mas a gente já consegue ver que não é mais esse o caminho, e eu acho isso positivo. Com certeza. E aí começa o trabalho mais árduo para a gente, né? Que é nessa hora que você começa a entender que quanto mais a gente aprende, mais faz, mais trabalho surge. Porque nessa hora que a gente começa a entender essas diferenças e perceber os espíritos que ainda estão meio que atolados nesse, digamos assim, charco vibratório mais desarmonizado, a gente começa uma luta interna que é talvez angustiante no início para a gente. A gente começa a percebê-los e começa a tentar entendê-los e tentar nos forçar a não simplesmente nos afastar deles, né? Que a gente começa a querer entender como a gente vai aplicar aquele amor que a gente vai aprendendo, que é a fonte de tudo, é o propósito de tudo, em prol desses irmãos que a gente começa a reconhecer e que nos causam, às vezes, tanto asco. E aí começa uma grande batalha interna. Então, quando a gente começa a percebê-los, né, entender essas gradações, a gente começa a dar um passo importante, a abrir a nossa mente. E, a partir daí, começa uma grande luta interna nossa, que é, já que eu reconheço esse, como ele chama, espírito impuro, a presença dele aqui, o que eu posso fazer por ele? Se eu simplesmente me afastar e fingir que ele não existe, eu realizei aquilo que era para eu ter realizado, eu estendi a mão para ele da forma que eu poderia, eu ajudei a pular dentro dessa classificação, mesmo sendo didática, de um espírito totalmente impuro por um não tão impuro. E aí começa o nosso dilema, porque a gente já reconhece, a gente começa a entender, mas a gente não aceita plenamente. E esses espíritos incomodam a gente, ferem a gente,
nos causam quase que o retorno a sentimentos que a gente quer banir da nossa existência. E, ao mesmo tempo, a gente começa a entender que é justamente para eles que a gente tem que aprender e começar a trabalhar para que eles possam caminhar como outros, em épocas mais remotas, fizeram por nós mesmos. Na época que nós éramos espíritos só impuros, e teve alguém na nossa esfera de existência que se propôs, peraí, deixa eu dar uma freada na minha caminhada e esperar um pouquinho ele para andar um pouco, que não seja do lado dele, mas mais próximo. E é esse o trabalho que a gente começa a ter que tentar desenvolver a partir de agora. Já que a gente já entende que existem essas gradações, já consegue reconhecer essas gradações, como a gente pode fazer por eles o que no passado outros já fizeram por nós. Eu acho que também essas pessoas lembram a gente desse momento da gente, né? Assim, de alguma forma, é como que a gente tem, quando a gente se permite ter o vislumbre de memória que um dia fomos também assim, e como que a gente está tentando e lutando, né, para sair disso, e de repente, nessa luta da gente para sair disso, a gente ser exemplo, não tipo, vou ser exemplo, não, mas aquilo, é a nossa luta, porque também estávamos ali naquele momento ali, em algum outro tão próximo, né? Talvez tenhamos cometido, né, aquele, como é que é? Passados cabrosos, de iniquidades de dor, né, que fala na oração, né? Enquanto que, porque a gente também estava ou está próximo deles, e vê-los nos incomoda também por causa disso, porque é uma coisa que a gente está, eu vejo assim, né? Eu tentando sair disso, dessa situação, e é uma luta, né? Por isso, conhece-te a ti mesmo, conhecer a si mesmo, que eu falo, né? Essa luta de se olhar profundamente e falar: eu também fui isso, eu também pensei, eu também cheguei a sentir. Em alguns momentos eu tenho raiva, em alguns momentos eu tenho vontade mesmo de. Uau, que raiva! E depois você vira e fala assim: não, isso faz parte do meu passado. Hoje eu posso mudar. E aí começa essa oração comigo mesma, da minha mudança comigo mesma, e eu acho que, de alguma forma, essa energia também passa para esses que, né, estão vindo ao nosso lado, um pouquinho mais atrás, mas da gente mostrar que a gente está lutando contra essas dificuldades, nessas impurezas também, né? Com certeza. Não deixa de ser um imenso exercício de humildade, né? Classificação dos espíritos. A classificação dos espíritos é infinita. No entanto, obedece a certa ordem para um melhor entendimento. Vamos falar nessa mensagem sobre os espíritos impuros, nos quais podemos identificar fraquezas no que tange ao convívio com os outros, seus próprios irmãos. É fácil reconhecer a que classe pertence tal ou qual espírito, pelos seus pensamentos, pelas suas ideias e certamente por suas ações. O espírito impuro somente idealiza o mal, e nisso procura homens de sua estirpe, para que a sua convivência seja em perfeita harmonia, e transmite para seu instrumento as suas ideias de vingança, de ódio, de maledicência, enfim, de todos os tipos de discórdia. Devemos ter cuidado com os espíritos impuros para não sermos influenciados por eles e não cairmos na ordem dos escandalosos. É melhor que nos conscientizemos de que, se a natureza não dá saltos, eles somente entenderão a verdade com o passar dos tempos.
É necessário que tenhamos paciência, sem conivência, que tenhamos tolerância, sem apoio às ideias maléficas. Eles precisam mais de serem educados pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração, que traduz perfeitamente o perdão das ofensas. Oremos por eles, na mais pura fraternidade. A terra está cheia de espíritos desta classe, pois nela predomina sempre o mal, por existirem mais espíritos impuros que espíritos elevados. Aos trabalhadores da verdade, nós pedimos que não esmoreçam na luta, porque a luz sempre espanca as trevas. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, seja qual for esse próximo. Porque ao passar dos dias e anos, os espíritos que sejam da mais baixa escala mudarão e despertarão para a luz do entendimento. O mestre dos mestres veio à Terra para modificá-los e entregou-se à sua fúria como sendo vencido para vencê-los pelo seu amor. Todos conversamos uns com os outros por quaisquer meios, despejando o que temos de dentro para fora. E quem escuta se encontra em melhor posição para analisar quem é o que está falando. Geralmente, as pessoas pensam que o que fala mais na Terra é sábio. Como se enganam? O mais sábio é o que sabe falar bem. Devemos conversar somente na dimensão do Cristo, colocando-o no nosso lugar e nos perguntando: se fosse Jesus, será que ele diria isso que acabo de falar? Graças a Deus existe no mundo muita gente já preocupada em melhorar, o que transparece na sua busca, pelo seu comportamento ante os outros e pelo trabalho que realiza, desde quando seja em silêncio. O objeto dos... Oi? Oi. Diga. Deixa eu só te parar aí só um pouquinho, senão eu vou perder a minha... Eu tenho uma dúvida muito... Assim, eu acho estranho isso. Como é que vem esses espíritos... como é que é o nome que ele colocou ali? Impuros? Levianos, alguma coisa assim? Como é que eles vêm para a Terra? Porque não é tudo autorização de Deus? Deus não manda os espíritos aqui para evoluir, para melhorar, para não sei o quê. E como é que esses inferiores... Eu tenho uma dificuldade de entender isso, assim, por que não é que só venha o bom, mas para melhorar. Estamos aqui para evoluir e melhorar. Por que esses, assim, vou colocar um pouco negativos, vêm e continuam negativos? Não evolui em nada, não melhora em nada? Eu tenho uma dificuldade um pouco de... Não sei se eu consegui me... Não entendi. Se a gente parar para pensar no que falam da Terra, a Terra é o quê? O mundo de provas e expiações. Pela classificação que você acha nos livros espíritas, colocada, que foi, acho que inicialmente colocada até pelo próprio Kardec, existem 5 gradações de mundo. Né? O primitivo, provas de expiações, regeneração, ditosos, celestiais. E a Terra seria o segundo, onde, pela descrição, né, que é oferecida para a gente, predomina o mal, onde a maioria dos espíritos que vivem nesses orbes considerados de prova de expiação são dessa categoria, dos espíritos inferiores. Se a maioria aqui é espírito inferior, você acha que vai encarnar o quê na Terra? São os espíritos disponíveis para encarnar na Terra. Eventualmente, um espírito de uma estirpe muito, digamos assim, entre aspas, desenvolvidas, vem aqui para orientar, para conduzir certa parte do processo, mas a massa de manobra que tem, os espíritos que tem aqui no orbe terrestre para encarnar aqui, são
são dessa estirpe. É como uma escola. Todo mundo vai lá para aprender, mas ninguém entra com o mesmo nível de conhecimento e nem termina o ano com o mesmo nível de conhecimento. Alguns se esforçam mais para aprender, outros não se esforçam em nada, outros saem sem aprender nada porque ficaram estáticos e deixaram a onda se levar. E é uma analogia muito fácil de você fazer com o que você vê na Terra, o que você vê nas escolas. É exatamente isso. Ninguém deixa de evoluir ou de modificar seu pensamento um pouquinho que seja. Mas talvez esse pouquinho não modifique nada dentro, para quem está de fora, do externo dele. Mas eles encarnarem aqui, a maioria dos espíritos do orbe são assim, pensam assim. Então, eles vêm para cá porque é o lugar que eles têm que vir. Então, não é uma questão de por que eles vêm para cá e não mudam nada. Aí entra também a escolha de cada um, o tempo de cada um, para começar a entender o processo, aceitar o processo. Porque existe, quanto mais inferior se pensa, mais ego existe, mais vaidade existe, mais prepotência existe. E você começar a aceitar, como a gente estava falando no início, que nós já fomos esses espíritos impuros e até coisa pior, não é fácil você admitir isso. É você parar, sentar sozinho e pensar que você já roubou, já matou, já estuprou, já fez o mal à humanidade inteira, já foi tão ou mais cruel do que os líderes mais cruéis que a história já demonstrou para a gente. Isso é o que nós somos. E se a gente não tivesse tido a oportunidade de, no passado, ter vindo para mundos talvez semelhantes à Terra, talvez mais inferiores ainda, para exercer toda essa nossa maldade, toda a nossa crueldade, e aos poucos entendendo que aquilo era desnecessário, que precisava ser modificado, a gente não estaria hoje no ponto que está. E é o mesmo processo desses espíritos todos, encarnados ou desencarnados aqui pela Terra, que às vezes nos assustam com as suas propostas de ideias, com as suas atitudes. Mas que eles estão cumprindo, em verdade, o papel deles. E cabe a gente cumprir o nosso, que é nos esforçar para continuar melhorando, mas não esquecê-los. É exatamente o que ele fala aqui. Deixa eu marcar aqui só para não perder onde está. Eu vou voltar aqui. Logo no início. Aqui. A Terra está cheia de espíritos dessa classe, pois nela predomina sempre o mal, por existirem mais espíritos impuros que os espíritos elevados. Aos trabalhadores da verdade, nós pedimos que não esmoreçam na luta, porque a luz sempre espanca as trevas. Vamos amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Seja qual for esse próximo. Aqui ele deixa bem claro. Não interessa se ele é bom, se ele é igual a gente, que é melhor que a gente. Seja qual for, vamos só seguir a regra. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Porque no passar dos dias e anos, os espíritos que sejam de mais baixa escala mudarão e despertarão para a luz do entendimento. Então é como a escola. Quem está no terceiro ano do ensino médio passou também pela alfabetização. E na época da alfabetização, ele era um ser, comparado a quem está no terceiro ano do ensino médio, totalmente ignorante e desprovido de qualquer consciência de vida. E esse é o processo. E aí, valeu. Clareou bastante, valeu. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade aí, senão continua a leitura. Está terminando, né? O parágrafo. Está terminando, na verdade, está terminando esse livro. Esse é o último capítulo desse segundo volume.
Na Aham, próxima encontro, a gente começa o terceiro. Termina logo ele rapidinho. Deixa eu ver é melhor. quanto falta aqui. Só terminou. O objeto dos espíritos impuros é guerra em todas as linhas que a discórdia possa manifestar. Mesmo ouvindo e sentindo os frutos da colheita, deles se esquecem imediatamente, por sentirem fome de inferioridade. Eis porque estamos empenhados no livro espírita, mais livros e sempre livros, porque o livro educador não discute, ensina no silêncio, de modo que o leitor aprende também no silêncio, devido à consciência registrar o estímulo com mais eficiência, e os assuntos serem leis estabelecidas por Deus. A verdade está em primeiro lugar para ser anotada. Entre mentes, os que já têm o costume de trabalhar dentro de si mesmo, querendo melhorar suas próprias condições de vida, devem continuar neste exercício, por não existir outro caminho para a libertação. O maior valor do homem é procurar a sua própria educação. O aprimoramento deve ser a primeira meta do estudante da verdade. Quem descobre os seus próprios erros, errando, é o cego da parábola. E quem guia cego sem ter luz própria é pior do que o guiado. Muito bacana. Eu acho, assim, negócio que a Glossa estava falando e tudo, eu volto a falar assim, eu acho que a gente está aqui porque a gente é muito próximo deles, né? São, não só, nós estamos, eu vejo às vezes assim, quando você vê algum assunto muito forte, como a gente está vivendo na televisão, toda hora, coisas que nos agridem, né? Que você assim, nossa, mas a gente está nesse ponto, nossa, mas ainda existe gente fazendo isso, nossa, tem gente morrendo de fome que não tem comida. Quando a gente vê tudo isso, somos nós. Não é aquele homem que está fazendo isso, somos nós enquanto sociedade, nós enquanto grupo que estamos aqui na face da Terra, que ainda fazemos essas coisas. Eu não consigo, assim, óbvio que, mas eu não consigo me separar deles nesse sentido. O que eu vejo é que somos nós. E aí eu me vejo, Diva, individualmente, onde que eu posso trabalhar, né? É que a minha percepção é que cada vez que eu tento ser humilde, aceitar aquele em mim, meio, não sou santo, não é nem isso não, mas quando eu consigo aceitar que aquele ali está dentro de mim e que eu tenho que fazer esse trabalho dentro de mim, de tirar as minhas mazelas, de alguma forma eu vou estar ajudando nisso tudo, nesse grupo todo. Ontem, bem rapidinho ali, o cara lá, os caras que ganharam na física, né, quântica, que aí passa aquelas partículazinhas todas separadinhas, eu não sei se vocês viram no jornal, ele vai mostrando mais ou menos que lá tem um fio condutor que vai passando várias partículas, várias sozinhas, elas todas balançando, individuais, sozinhas vão passando. Aí eles colocam tipo uma parede, vou colocar bem assim, uma parede lá no tal do fio, né, isolando para elas não passarem. Só que em vez delas não passarem, elas se juntam todas e passam. E passam uma coisa só, uma energia só, não é mais as partículas sozinhas, são elas todas juntas passando pelo aquilo que está impedindo, né, o fio, sei lá, a parede lá que eles colocam. Isso aqui eu estou falando bem a grosso modo, mas assim, foi o que apareceu lá dos prêmios Nobel da Física. E eu vi isso, eu sinto isso. Enquanto a gente está ali, partículas, aquele, não, quando a gente conseguir entender que somos nós todos, né, e que a gente vai passar todas as barreiras, né, e eu acho que aí, quando fala do planeta Terra, regeneração e tudo, nós vamos conseguir, todos nós, e
Mas aí eu trabalho individual. Aí sim, eu fazendo esse trabalho nas minhas dificuldades, por exemplo, figuras, eu acho fantástico. A gente está reclamando muito do momento que a gente está vivendo, mas eu tenho visto assim como é fantástico, porque essas pessoas estão visíveis ali e a gente tem a possibilidade de olhar neles e falar assim, o que é que eu vejo em mim que eu tenho, né? Que é deles também. Como que em algum momento eu posso agir ou pensar, ou até lá dentro, sabe, dar aquela vontadezinha, vontade de fazer alguma coisa. E, e aí você vira e fala assim, e aí você vê aquela figura e você consegue olhar para ela e virar e falar assim, olha, eu pareço com ele, então eu tenho que trabalhar isso em mim para não para mudar isso, né, em mim e consequentemente vai mudando todo mundo. Eu vejo assim e perdão, né, que ele fala também. Aí, perdão, perdoar cada um desses seres, não só esses que estão próximos da gente, que é mais difícil até os que estão próximos da gente, mas o perdão. Não é questão, perdão não é esquecer que a pessoa é capaz de fazer maldade, porque a pessoa é capaz de fazer maldade. Esses dias a gente estava falando sobre isso. A cobra, ela vai picar a gente, porque é dela, ela vai picar a gente. Só que eu não vou ter raiva dela, não é nada. Agora eu vou cuidar para ela não chegar perto de mim, para ela não picar. E assim eu acho que são essas pessoas também, esses seres. Mas eu tenho um pouco deles dentro de mim, com certeza. E, e aí fala do amor de Deus, né? Que é amar, assim, sobre todas as coisas, ao próximo, a nós mesmos e a Deus. E eu só posso demonstrar esse amor a Deus amando tudo isso. E a mim mesma também, com as minhas dificuldades e meus defeitos todos. Vou analisar bastante isso que tu falou. Obrigada, foi ótimo.